Inclusive, eu já usei muito material de ambos, desde o Facebook do Celso, A Vida que Podemos Salvar, Belo Horizonte, até o Facebook e depois as várias traduções do José Oliveira e do José com a Rosa, que também aparecem no site do Altruísmo Eficaz, ou no site Crítica na Rede, mas esses materiais fazem um enorme bem. Enorme bem é uma expressão interessante. Esse material é muito útil, muito usado por professores, por palestrantes ou por grupos interessados em ler e estudar. Além disso, eles são mais importantes ainda, porque eles já foram citados pelo Peter Singer e usados pelo Peter Singer. Não como um meio, mas também como um fim. Mas, em todo caso, foram usados como um meio para o movimento do altruísmo eficaz, o Celso e o José. O José, inclusive, tem um trabalho e tem uma espécie de calculadora que todo mundo pode conhecer e usar. E o Peter Singer divulgou e elogiou. O Celso apareceu, se não me engano, no livro sobre o altruísmo eficaz, como um dos exemplos de pessoas engajadas. Lá tem exemplos de vários lugares do mundo, e o Celso apareceu como exemplo do Brasil. Então, isso me deixa muito honrado e, ao mesmo tempo, muito feliz de conhecê-los pessoalmente e de conhecê-los convidando outras pessoas, outros jovens, para vir aqui conversar com vocês. Então, muito obrigado. Então, eu passo a palavra brevemente para o Celso, que faz hoje a intermediação aqui da reunião, depois pode ou fazer pergunta com prioridade ou coordenar aí as perguntas das pessoas. A Laís e o Gustavo são os coordenadores do grupo de estudos em ética animal, que, além de muito engajados já há vários anos com a causa animal e com especialmente a ideia de diminuir o sofrimento no mundo, diminuindo o sofrimento dos animais, a quem eu agradeço por estarem fazendo parte agora também do movimento do altruísmo eficaz, mas também ajudando nas reuniões. Eles acho que vão me ajudar, ou a Laís é que vai ajudar a cuidar da parte eletrônica aqui da sala. Eu não tenho a mínima ideia como ver quem está perguntando, quem quer falar, quem quer escrever, mas vocês já devem até saber. Eu só estou falando isso para avisar que eu não sei fazer nada disso, mas a Laís sabe. Então, agradeço a Laís pela divulgação, o Gustavo, e agradeço muito a presença de vocês todos, né? O Daniel e a Meron, o Arthur também é do grupo de estudos de ética animal, o Rodrigo, que eu não sei se está no grupo de ética animal, mas é também aqui de Uberlândia, e a Rosa, e o Celso, e a moça do lado do Celso, que eu não sei o nome, muito obrigado também. E com você, Celso. Tá, obrigado pela apresentação, bastante generosa, Alcino. Realmente a gente nunca... Aliás, eu já assisti algumas palestras suas lá na UFMG, mas a gente nunca se encontrou de fato, então acho que é a primeira vez. É um prazer estar aqui para apresentar. Eu sou o Celso e ao meu lado está a Lígia, que é tradutora para o site do AE Lusófono também, né, e trabalha principalmente traduzindo texto de ética animal, então acho que tem tudo a ver com essa dupla conexão que tem aí em Uberlândia. E, bom, é um prazer, então, apresentar o José para essa conversa. Ele pediu para não fazer uma apresentação muito formal, mas eu acho que merece fazer alguma coisa, né, porque ele faz tanto pelo movimento. O Alcino destacou aí que nós dois somos ativos, mas é até uma injustiça falar que o meu nível de atividade é igual ao do José, porque ele faz muito mais pelo site, faz o boletim, faz mais traduções, cobra da gente de
entregar os textos no período certo, então, assim, ele é muito mais ativo do que eu, e então, fazendo um pouco de justiça. E o José, então, ele é professor de artes, né? Espero que, se vocês tiveram a oportunidade de ler os textos que ele indicou, vocês já conhecem essa maneira bem criativa que ele achou de aliar a paixão pelas artes e o engajamento com o altruísmo eficaz, né? Ele é mestre na Universidade do Porto, com foco em pintura também, né? Mas acho que o mais importante para hoje é o engajamento que ele tem desde 2011, eu acho, com o The Life You Can Save, e depois também com a Giving What We Can, né? E cuidando, assim, da maioria do conteúdo postado em português relativo ao altruísmo eficaz, a grande maioria, passa pelos olhos e pelas mãos do José, então acho que a gente tem muito a aprender, e ele também, acho que ele vai compartilhar um pouco dessa experiência, do sucesso que ele teve de fazer um grupo, né, no Porto, não só fazer um grupo que se reúne de maneira bastante ativa, mas também cooptando várias pessoas que passaram a contribuir de maneira ativa também, por exemplo, a Rosa fazendo as traduções, né? E tem o Daniel também e outras pessoas. Então, assim, estou ansioso e espero que todos vocês estejam também. Acho que o José vai compartilhar uma experiência que vai ser muito rica para vocês, começando o grupo aí, e eu fazendo parte deste começo com vocês também. Então, passo a palavra ao José. Bom, eu fico um bocado até embaraçado com esta apresentação e também comovido, porque, como eu disse inicialmente, é um bocado... é especial estarmos agora assim, frente a frente, depois de anos de colaboração que eu acho que tem dado frutos, e já agora fazendo também o papel de apresentador do outro apresentador, do Celso. O Celso tem imenso trabalho, imensa reflexão filosófica a propósito do altruísmo eficaz, que apresenta a um ritmo mensal que é, acho eu, extraordinário, trabalho original, de reflexão original sobre temas do altruísmo eficaz, conseguindo por vezes antecipar resultados que o próprio movimento só consegue atingir tempos depois. É um caso específico relativamente ao fenómeno da Lean Season. Se depois o Celso quiser falar sobre isso, que foi uma reflexão interessante que ele fez e que depois os factos vieram a prová-lo certo, mas de facto num território que é muito difícil e ainda muito por explorar, o do altruísmo eficaz, ele conseguir produzir reflexões sólidas, robustas e interessantes, que são publicadas a um ritmo mensal, acho que é um trabalho muito meritório e acho que ele está de parabéns e que seria bom para todos nós que ele continuasse a fazê-lo. Bom, se quiserem, eu faço então a apresentação que tinha preparado. É digamos, uma montagem de uma série de textos que eu tenho publicado ao longo destes, de facto, já há bastantes anos, ligado ao altruísmo eficaz. E como é uma leitura, eu vou tentar fazer uma leitura um bocado expressiva para não ser muito monótono. Se entenderem, começarei então a fazer essa apresentação. E de facto começa mesmo no início. Quando nasci, estavam a ser escritas as palavras que mais iriam influenciar a minha vida. Se alguma vez o poder da palavra se tornou claro para mim, foi ao perceber um raciocínio que, de forma aparentemente tão simples, implicava uma mudança tão grande na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Falo sobre o artigo Fome, Riqueza e Moralidade, de Peter Singer.
As suas conclusões marcaram uma longa e alargada discussão e foi muito além do mundo académico e que partia da defesa da nossa obrigação moral de ajudar aqueles que se encontram na pobreza extrema. A minha mãe chamava-se Maria e o meu pai José, como os pais de Jesus. Mas se chamassem Amina e Abdalá, como os pais de Maomé, e se eu não tivesse nascido no Porto, mas sim em Bangladesh, eu e os meus irmãos poderíamos bem ter estado entre os 9 milhões de refugiados que, no ano em que nasci, foram vítimas de um genocídio, prefazendo um número de vítimas superior a toda a população do Portugal de então. Embora a crise mundial de fome que esse genocídio desencadeou não fosse incomum, Peter Singer, nessa altura um jovem de apenas 25 anos, por querer quebrar essa rotina de passividade perante a tragédia humana e por querer mudar a forma como olhamos para as questões morais nesse tipo de situações, colocou uma pergunta ao mundo que persiste até hoje. Deixaria morrer uma criança a afogar-se num lago raso só porque não quer sacrificar o seu melhor par de sapatos ao tentar salvá-la? Quantas vezes já passei por esse lago? O lago é a minha consciência. E não quero admitir que aí possa morrer uma criança inocente só porque eu pudesse dar mais valor ao dinheiro. Não foi isso que os meus pais me ensinaram. Talvez esses sentimentos sejam um bom ponto de partida. Ao longo de quase 50 anos, Peter Singer continuou a colocar essa mesma pergunta e não causará a grande admiração que a maioria das pessoas considere monstruoso deixar afogar a criança por se achar mais valioso um par de sapatos. Mas aí surge uma catadupa de questões que essa nossa resposta pode implicar. Então, por que não estamos dispostos a aplicar o valor de um par de sapatos para salvar a vida de uma criança, sabendo que, por dia, morrem cerca de 27 mil crianças? Agora serão cerca de 15 mil. Por causas relacionadas com a pobreza extrema. Quem nada faz não estará a ter um comportamento tão monstruoso como o indivíduo que considera o seu par de sapatos mais valioso do que a vida de uma criança. Mas afinal não gastamos dinheiro em coisas de que realmente não necessitamos. E não será errado não tentarmos ajudar quem realmente precisa daquilo que podemos facilmente dispensar? Tentemos responder a uma pergunta mais simples. Haverá algo no meu prato que eu possa partilhar? Já alguma vez imaginou o que há no prato de cada um em todo o mundo? Isso pode variar entre a refeição mais extravagante, digamos uma refeição de 2 milhões de dólares, um luxuoso repasto que inclui uma viagem por ar, terra e mar para um restaurante em Singapura e no final tornar-se dono de um famoso anel de diamantes, e, no outro extremo, não haver sequer um prato, mas apenas um estômago vazio. Se houvesse uma maneira de diminuir o número de pessoas que morrem dos excessos no seu prato, ou aproveitar tudo o que é desperdiçado a fim de salvar todos aqueles que não têm o suficiente, você não faria isso? Bem, você sabia que a maioria da população mundial vive em países onde os excessos no prato matam mais pessoas do que a falta de comida? Você sabia que cerca de 1/3 de todos os alimentos vai para o lixo e que isso poderia alimentar mais do que o dobro do número de pessoas sobrenutridas no mundo? Geralmente, só podemos controlar o que está no nosso próprio prato. Então vamos começar por aí e perguntar: não teremos mais do que o suficiente? Será que tudo isso é necessário? E será que individualmente podemos equilibrar um pouco mais as coisas? À escala global, Jeffrey Sachs, um influente economista, calculou o que seria necessário para que todos superassem a pobreza extrema, para que assim pudessem ter o suficiente no seu prato. Peter Singer pegou nos números de Sachs e sugeriu um novo padrão para a doação eficaz. A doação de acordo com a capacidade de cada um, considerando também a eficácia das instituições de caridade, para que assim o seu dinheiro faça o maior bem possível.
Este padrão pode ajudar-nos a pensar sobre quanto podemos tirar do nosso prato para ajudar aqueles em necessidade extrema. Você pensa que não se pode acabar com a pobreza? Então veja este exemplo. Deixar de comer sorvetes. Se todos tirassem, nem que fosse só os sorvetes do seu prato, isso seria o suficiente para poupar o dinheiro necessário para pagar a educação, o saneamento e a saúde para todos, 2 vezes. Esta ideia é ainda mais convincente quando se considera que, em todo o mundo, o açúcar mata mais do que a pólvora. Mas pode estar a questionar, bem, uma coisa é deixar de comer um pouco de sorvete, outra coisa é sacrificar aquela viagem dispendiosa em que tem sonhado e para a qual tem economizado, ou um presente especial que o seu ente querido nunca mais esquecerá. E claro, nem todos têm à partida a mesma quantidade no seu prato, nem as mesmas responsabilidades. Talvez você esteja a encher outros pratos para além do seu. Mas suponho que há coisas que compra sem as quais poderia facilmente passar, especialmente se soubesse que o dinheiro que teria gasto poderia ajudar alguém de uma forma muito significativa. Então vamos tentar um exemplo mais concreto. O que poderia fazer um professor de artes de Portugal para equilibrar as coisas? Sim, estou a falar de mim próprio. Eu poderia certamente fazer a minha parte. Embora o salário anual de um professor contratado aqui em Portugal, cerca de 15 mil euros, seja cerca de 1/3 do rendimento médio de uma família nos Estados Unidos, cerca de 50 mil euros, aproximadamente o mesmo em dólares. E eu posso ajudar porque, embora esse rendimento possa parecer modesto para alguns, ainda assim estou nos 5% mais ricos da população mundial. Assim, de acordo com o padrão de Peter Singer, eu só teria que dar 1% do meu rendimento para contribuir com a minha justa parte. Isso seria muito difícil. O que teria eu de tirar do meu prato? Aqui estão algumas coisas que deixei de consumir há alguns anos. Nessa altura foram realmente muito difíceis de tirar do meu prato. E a primeira coisa foi o tabaco. Durante a semana eu fumava menos de um maço de cigarros por dia, mas nas noites ao fim de semana eu chegava a fumar 4 maços. Assim vou contar um maço por dia. A totalidade, ao longo de um ano, seria à volta de 1.600 euros. Aproximadamente o mesmo em euros. Portanto, cerca de 15,5%, peço desculpa, cerca de 15,5 vezes o compromisso da The Life You Can Save. Cerveja. Eu não bebia durante a semana, mas ao fim de semana bebia muito. Assim vou contar uma cerveja por refeição. 14 cervejas por semana. Ao fim de um ano dava cerca de 700 euros. Ora, isso era 7 vezes o compromisso da The Life You Can Save. Café. Só vou contar aquele café a mais que me mantinha acordado à noite. Portanto, um café por dia. Ao longo de um ano, cerca de 250 euros. Mesmo essa pequena quantia, somada ao longo de um ano, era 2,5 vezes o compromisso da The Life You Can Save. Até agora, portanto, à data em que escrevi este texto, nunca tinha feito as contas. E parece-me absurdo ter gasto tanto dinheiro em coisas que eram tão más para mim. E também me parece absurdo porque, em vez disso, poderia tê-lo usado para fazer bem aos outros. Se tiver curiosidade de experimentar a calculadora que compara os seus luxos com o compromisso da The Life You Can Save, está no link, no texto original, que está no site da The Life You Can Save. Eu depois posso partilhar isso convosco. Basta inserir o rendimento anual, escolher o país, depois escolher o custo do item que se quer deixar de fora do prato e depois dizer se esse consumo era diário ou semanal ou mensal, que aparece o resultado, a que é que isso corresponde relativamente ao compromisso da The Life You Can Save.
e certamente terão surpresas relativamente a esses resultados. Isto é o que podemos fazer com o nosso dinheiro. Mas o que podemos fazer com o nosso tempo? Desde que me lembro, há duas coisas que sempre quis ser: um pintor e uma boa pessoa. Mal sabia eu que, por causa da obra de Peter Singer, chegaria um momento em que me iria parecer impossível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas talvez deva explicar, irei fazê-lo novamente usando as ideias de Peter Singer. Se por acaso um demónio maligno fizesse com que uma pessoa em cada 1000 que entrassem numa sala de um museu ficasse cega, você entraria nessa sala? Mesmo que seja como eu, um amante da arte, acho que iria preferir entrar noutra sala do museu sem esse demónio maligno, ou iria visitar um museu totalmente diferente. Bem, isso deve mostrar que valoriza a sua visão 1000 vezes mais do que a experiência que teria naquela sala do museu. E se tivesse que escolher entre doar para construir aquela sala do museu, ou doar para salvar a vida de alguém, ou doar para salvar que alguém perdesse a visão, então também deveria valorizar mais esta última ação, porque o seu dinheiro proporcionaria um bem muitas vezes maior. A esta altura deve estar a supor que alguém que use o seu tempo para proporcionar experiências artísticas a outros se encontra em apuros. Bem, eu sou professor de artes já há quase 25 anos, por isso pode dizer-se que realizei uma parte do meu sonho de infância. Mas em 2011, quando o livro de Peter Singer, A Vida que Podemos Salvar, que no Brasil tem o título de Quanto Custa Salvar uma Vida, foi publicado aqui em Portugal, li-o e isso levou-me a começar a voluntariar todo o meu tempo livre para promover a organização de Peter Singer, que fundou com o mesmo nome. Desde então, parei de pintar quase completamente, mas tive alguns dos momentos mais gratificantes da minha vida. E então, o meu sonho de infância. Eu tinha 2, lembra-se? E estava a viver um sonho na sua plenitude. A última vez que escrevi um post para a The Life You Can Save, há 3 anos, aquele que acabei de resumir anteriormente, este foi mais longe do que poderia ter imaginado, mesmo nos meus sonhos mais fantásticos. Tornou-se o primeiro post de um altruísta eficaz, português, a ser publicado na newsletter AE. E foi ampliamente partilhado. E quando pensei que as coisas não poderiam melhorar, o post foi partilhado pelo próprio Peter Singer. Ok, isto pode ser uma coisa extraordinária para afagar o nosso ego, mas, por incrível que pareça, o melhor ainda estava para vir. Enquanto representante do AE aqui em Portugal, fui informado que 2 portugueses assumiram o compromisso da Giving What We Can. Sabe o que isso significa? Isso significa que, de alguma forma, o meu trabalho levou 2 pessoas a tomar a decisão de doar pelo menos 10% dos seus rendimentos ao longo da sua vida para as organizações que podem fazer o maior bem com esse donativo. Consegue imaginar a quantidade de bem que isso poderia realizar com apenas um post? Será que tinha encontrado o maior bem que eu poderia fazer? Será que acredita que passei a maior parte de um ano a tentar responder a esta pergunta? Em trabalho de equipa, com alguns amigos do nosso pequeno grupo AE aqui no Porto, começamos por ordenar as nossas atividades, de acordo com o seu impacto. Mas coisas como traduzir textos para o site da AE ou outras formas de promover o AE, seja nas redes sociais, seja nas nossas reuniões mensais, as conversas sobre o altruísmo eficaz, ou em apresentações públicas, etc., eram coisas muito difíceis de comparar, especialmente por causa da falta de provas concretas do seu impacto. Cada vez que tentávamos ordenar as nossas atividades, tínhamos um resultado diferente. Por isso pensamos, talvez ajudasse a dividir este grande problema em problemas menores. Então usei a minha experiência de avaliação como professor e pensei em alguns critérios para classificar cada atividade. Critérios como o custo de implementação de cada uma, considerando o tempo e outros recursos, o seu impacto imediato e a longo prazo, os benefícios individuais com as pessoas implicadas, fossem os agentes ou os beneficiários, e a possibilidade de replicá-las com sucesso no futuro.
aquilo a que se chama a escalabilidade. Mas demos ainda um outro passo para refinar essa avaliação. E a cada critério associamos uma taxa de probabilidade de estarmos certos nessa avaliação. Porque quando se está a tomar decisões difíceis, como escolher uma instituição de caridade para onde doar, parece ser muito útil ter uma escala de certezas ou incertezas com mais nuances. E depois, melhor ainda, deve-se tentar expressar essa certeza ou incerteza numericamente. Por exemplo, e depois apresento uma pequena tabela que responda à questão: qual a minha probabilidade de estar certo? E então, em palavras, eu posso dizer: estou certo de certeza, quase de certeza que estou certo, provavelmente estou certo, entre certo e o errado, provavelmente errado, quase certeza errado, errado de certeza, e depois a cada um destes termos associar valores em percentagem, portanto, certo de certeza 100% e no outro limite, errado de certeza 0%. Até posso fazer uma associação de cores para tornar os resultados mais visíveis, indo do certo de certeza, o verde vivo, entre o certo e o errado, um cinzento, e depois errado de certeza, um vermelho. Mais de 6 meses a avaliar qual foi o resultado. Às vezes, o que parece muito bom à primeira vista, não parece tão bom quando se olha de perto. E esse acabou por ser o caso para os 2 doadores ao longo da vida inspirados pelo meu post. Deixe-me explicar porquê. Seria uma tremenda coincidência se essas 2 pessoas tivessem assumido o compromisso de doação ao mesmo tempo que eu escrevi o post. Mas também seria uma tremenda coincidência se estas tivessem assumido o compromisso exclusivamente porque eu escrevi o post. O mais provável é que o post tivesse apenas uma pequena influência, digamos de 5 a 10%, para fazer com que decidissem assumi-lo mais cedo, digamos 1 a 3 meses antes. Mesmo assim, para um post, isso é muito bom, não é? Bem, mesmo que uma doação eficaz de uma fração tão pequena de 10% do salário de um mês pudesse ir muito longe, lembre-se do compromisso de 10% da Giving What We Can, este tipo de resultado era muito difícil de repetir, ainda mais quando não se é um escritor e apenas se publica uma vez em cada 3 anos. Felizmente, às vezes, quando se olha de perto, o que não parece tão bom à primeira vista acaba por ser muito bom. Não tão bom, muito bom, o que poderia ser. A certa altura, um casal de amigos artistas estava a promover a sua galeria de arte caseira e convidaram-me para fazer uma exposição. Longe do meu sonho de infância, concordei em participar naquilo que considerava ser a carreira de artista mais curta de todos os tempos. Começava e terminava com uma exposição. E concordei com isso porque eles concordaram que todos os lucros seriam doados a uma instituição de caridade eficaz, a The Against Malaria Foundation. Resumindo, passei o meu tempo livre a pintar e depois 29 pessoas compraram 50 impressões artísticas e as suas doações compraram 225 redes para proteger 405 pessoas de uma das doenças mais mortais do mundo, a malária. Sabendo que o mercado da arte não está a fervilhar de galerias de arte que abraçassem um projeto sem fins lucrativos deste tipo, arte por doações eficazes, lavei os meus pincéis pela última vez e guardei-os. Nós, do Grupo AE, consideramos isto um golpe de sorte único e também o colocamos de parte. Porém, repetidamente, percebemos que a ideia pontuava tão bem na nossa avaliação que talvez valesse a pena pensar numa maneira diferente de repeti-la. Durante todo este tempo, lutei contra o meu enviesamento pessoal a favor das artes, sentindo que, se tivesse de escolher entre os meus 2 sonhos de infância, nunca deveria escolher entregar-me a prazeres egoístas. Mas, e se afinal esses sonhos não se excluíssem mutuamente? Peter Singer usou frequentemente as artes como um exemplo onde não investir o seu dinheiro num mundo
com tanto sofrimento evitável, quando o mesmo dinheiro pode fazer uma grande diferença. Mas também falou sobre o que um artista pode fazer com o seu talento para ajudar os outros, especialmente despertando-nos para a situação do mundo em que vivemos. E também guardei na minha memória quando ouvi outro filósofo moral de renome, Derek Parfit, dizer que ser um artista poderia ser uma carreira AE, contando que se tivesse lucro suficiente e se executasse o plano de ganhar para dar. E mesmo que não fizesse parte dos meus planos imediatos, tornar-me num artista extraordinariamente bem-sucedido, quando um outro amigo me pediu para fazer o seu retrato, comecei a perceber que a desculpa de que não poderia fazê-lo porque estava a fazer algo mais importante não seria necessariamente verdade. Se fizesse um retrato em troca de uma doação à Fundação contra a Malária, isso poderia ter um impacto positivo maior do que a maioria das coisas que eu poderia estar a fazer. E quando o meu amigo me perguntou qual seria a quantia para uma doação razoável, pensei, mesmo que eu trabalhe apenas ao nível do salário mínimo, isso significaria mais ou menos 3 mosquiteiros anti-malária por cada hora de trabalho. Imagine se cada hora que passa a fazer o seu hobby pessoal, fazer exercício, jogar jogos vídeo, tweetar, etc., resultasse em 6 pessoas protegidas de uma doença mortal. Esse é certamente um valor razoável. Então, o que será o melhor que você pode fazer? Somos todos tão diferentes e é por isso que essa pergunta é tão difícil de responder. Mesmo como professor, há muito parei de aconselhar os meus alunos sobre o caminho que estes deveriam seguir. Do meu ponto de vista, o melhor que se pode fazer é aprender o máximo que se puder para que se possa escolher bem por si mesmo, diante de tanta informação, às vezes contraditória. Algumas das ferramentas mais benéficas para fazer esse tipo de escolha, como o compromisso com os outros, uma mentalidade científica, abertura, integridade e um espírito colaborativo, são precisamente os princípios orientadores do altruísmo eficaz. E algo maravilhoso sobre o movimento é que este o ajuda a encontrar a resposta a essa pergunta de muitas maneiras diferentes. Seja oferecer-lhes aconselhamento gratuito para ajudar a ter um impacto positivo com a sua carreira, através das 80.000 horas, ao ajudá-lo a avaliar instituições de caridade, a GiveWell, ao promover as instituições de caridade mais eficazes, a The Life You Can Save, para que possa encontrar facilmente as melhores oportunidades de ter maior impacto por meio de doações eficazes, ao ajudá-lo a manter o seu compromisso ao fazer parte de uma comunidade, a Given What We Can, e mantendo-se sempre informado sobre as investigações mais recentes e as discussões atualizadas para descobrir como beneficiar os outros, tanto quanto possível, e agir com base nisso. O AA Forum. De qualquer das formas, há algo que nunca deixa de me surpreender. O pensamento de que uma pessoa sozinha num quarto a fazer aquilo que mais gosta, começando com uma fina linha num papel, coloca em movimento um processo complexo que no decorrer de 4 anos protege mais de 2.500 pessoas de uma doença mortal do outro lado do planeta, usando apenas o seu tempo livre. Não será isso uma prova suficiente de que se deve pensar cuidadosamente sobre o que é o maior bem que podemos fazer? A minha apresentação era esta. Obrigado pelas palmas. Olha que... Bom, obrigado. Uhum. Não, ia dizer, puxa, você viu que você estava quase no fim, quando a invasão extraterrestre daqueles monstros atrasou um pouquinho só. A gente devia ter dançado, né? A hora que eles entraram, a gente dançava um pouco. Celso, pode falar. Obrigado, José. Obrigado, José. Pois é, comentando ainda, né, a gente acabou de ver um exemplo vivo de como poucas pessoas podem
fazer tanta coisa negativa, eu acho que a gente pode esperar que poucas pessoas também possam fazer a diferença positiva. Então eu abro para as perguntas. Tenho certeza que tem muita gente que tem pergunta, e tem algumas também, mas eu vou deixar as minhas para mais adiante. Gustavo? Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, né? Eu tenho uma pergunta, eu estou com ela aqui desde da última encontro que a gente teve, na verdade, com o professor Alcino ainda, mas na ocasião não pude fazer essa pergunta, e eu gostaria de fazer ela aqui, aproveitando que hoje a gente não tem só um representante, mas a gente acaba tendo 3 representantes do autismo eficaz. Com relação a uma visão que eu tive, no último encontro, a gente tinha combinado da gente discutir aquele... Eu acho que eu posso falar manual, porque o título, se não me engano, é isso mesmo, né? Manual do Autismo Eficaz. E a partir da leitura do texto e algumas outras coisas que a gente foi discutindo, eu fiquei com uma dúvida no seguinte sentido. Pelo que eu entendi do movimento, a ideia principal é tentar fazer o maior bem possível de forma racional, e esse maior bem possível ele é pensado em diminuir o sofrimento, a quantidade de sofrimento que tem no mundo. Até aqui eu estou correto? Em linhas gerais, né? Em linhas gerais, pelo menos, eu entendi dessa forma. Então, eu fiquei pensando o seguinte, se a gente considera que, em termos de indivíduos, né, que são explorados pela pecuária intensiva, a gente tem a escala de bilhões de animais que são explorados, né, e que quase a totalidade deles, se não todos, né, passam por uma vida de imenso sofrimento. Então, em termos de animais, a gente já tem uma quantidade que supera a quantidade de seres humanos. Hoje, na Terra, eu não tenho minha estatística, eu até procurei pegar, mas eu tive imprevisto um pouco antes da reunião, não consegui juntar tudo, mas estatisticamente a gente já tem alguns estudos que apontam, já que a população de animais é algumas vezes a população de seres humanos. E esses animais estão em imenso sofrimento. E aí eu vou não vou fechar isso como uma pergunta, mas eu deixo como uma reflexão aqui, porque é um gancho para a minha outra pergunta. Que dentro do Manual do Autismo Eficaz e dentro do movimento em si, parece que tem 3 grandes pilares, que seria o sofrimento humano, né, a pobreza extrema, o sofrimento animal e a preocupação a longo prazo com a vida na Terra. Se eu considero que a pobreza extrema, minha principal preocupação, ou uma das minhas principais preocupação com a pobreza extrema, é o fato de muitas pessoas não terem acesso à alimentação, e que isso, em grande parte, ou em alguma medida, tem como fator responsável a criação de animais para pecuária. E se eu considero que quando eu vou preocupar com o futuro da vida na Terra, a exemplo agora da Covid, mas não só da Covid, das últimas grandes pandemias, a gente também tem a criação intensiva de animais, mas não só isso, porque a criação intensiva de animais também tem um custo ambiental muito, muito caro, né, e que a gente acaba não sendo muito visível, né, por exemplo, o Brasil, que é um grande exportador de gado, a gente não coloca no mercado, né, não coloca no preço da carne desse gado que é exportado, o preço do impacto ambiental que tem, da água que o gado bebeu, do solo, né, tudo mais que eu sei que vocês sabem. Então, assim, a minha principal dúvida foi, se a criação de animais pela pecuária intensiva, ela reflete, e parece que reflete de forma significativa nos outros 2 pilares do autismo eficaz, porque, pelo menos a impressão que eu tenho, o foco do autismo eficaz ainda é com a ajuda ao ser humano. E não me entenda mal, não é que eu acho que está mal empregado, não, mas como o foco do altruísmo é ser racional, né, essa é a minha dúvida. Me parece que se a gente for colocar na ponta do lápis, ser apenas racional, parece que se eu combato a pecuária intensiva, seja por N formas, uma forma, por exemplo, é o grupo de estudo, por exemplo, pelo menos essa tentativa nossa, né, divulgar conhecimento e tudo mais, isso não seria mais eficaz, e as verbas que o movimento consegue, de doação e tudo mais,
aplicar nesse sentido de informar e conscientizar e educar as pessoas para diminuir a pecuária, porque assim você consegue também tratar dos outros dois pilares? Eu peço desculpa, eu sei que eu me delonguei muito na pergunta, mas assim, a minha dúvida é essa. Ainda bem que esta pergunta é colocada, porque eu avisei de início que talvez esta minha apresentação, por ser uma apresentação daquilo que foi o meu percurso pessoal no altruísmo eficaz, poderia de facto perpetuar alguns dos equívocos que há sobre o altruísmo eficaz. E um deles é esse precisamente que o Gustavo levanta agora, de haver uma ideia que foi muitas vezes popularizada na comunicação social, provavelmente também por causa de certas pessoas que têm mais protagonismo, como o próprio Peter Singer, e que centra muito o seu trabalho nessas questões, dar uma ideia que pode até ser errada em termos da expressividade como um todo do movimento, daquilo que é o interesse ou os interesses, as causas que interessam ao altruísmo eficaz, e recorrentemente surgem publicações de alguns que são mesmo dentro do meio do altruísmo eficaz considerados as maiores autoridades sobre o assunto, aqueles que mais refletem ou que mais brilhantemente refletem sobre estes assuntos, nomeadamente aqueles que constam desse manual que também foi referido e que foi um trabalho excepcional de colaboração com o Brasil na sua tradução. Muitas vezes surge essa tentativa de desmontar esses equívocos. E então uma das coisas que se sublinha normalmente é que o altruísmo eficaz é agnóstico face às causas. É também agnóstico face aos meios. Mas aí já é outra conversa. Estamos aqui a falar de causas. E muitas vezes a forma como se faz essa seleção, se calhar a nível individual, tem a ver com a nossa sensibilidade, tem a ver com a nossa formação, tem a ver com a informação que nos foi chegando, mas depois num contexto mais alargado as coisas são pensadas de outra forma, principalmente quem está em posição de decidir para onde vão determinadas verbas alocar para determinadas causas, e a referência é correta, aquelas que acabam por ser aquelas que recebem maior atenção são de facto as questões relacionadas com a pobreza extrema e a saúde mundial, aquelas relacionadas também com o sofrimento animal, a causa animal, e depois os riscos existenciais. E, portanto, quem está em situação de poder alocar grandes verbas para ter grande impacto nessas diferentes causas, pensa isto de diferentes maneiras que não a nossa subjetividade pessoal e até muitas vezes a nossa emoção relativamente a certas coisas que nos comovem mais do que outras. Pensam em termos, por exemplo, não só da importância desse problema, mas também até que ponto é que esse problema é negligenciado pelos outros. Pensam também até que ponto é que esse problema é solucionável, tem uma solução facilmente ou mais facilmente obtida. Portanto, de um ponto de vista perfeitamente exterior à causa e ao problema, fazendo essa análise, por vezes pode-se chegar a conclusões que não seriam aquelas nossas iniciais e mais emotivas. E já agora que vejo que eu não sou nem de longe especialista no assunto da ética animal, mas há um ponto que
entrou há relativamente pouco tempo na questão da ética animal, e digo entrou, já era uma área estudada, mas agora começa a ter mais força até ao ponto de ser de haver uma organização. Vou referir primeiro do que é que se trata, do sofrimento dos animais selvagens. Portanto, quando ainda a generalidade das pessoas se preocupa com animais domésticos, cães e gatos, já o altruísmo eficaz tinha o foco na questão da pecuária intensiva, e agora, digamos que podemos falar naquele termo de alargar o círculo, o tal círculo em expansão daqueles que fazem parte das nossas preocupações éticas, terem agora também alargado para os animais selvagens, que se formos a ver também em termos de número e em quantidade de sofrimento, infelizmente ainda ultrapassa aquilo que se passa na pecuária intensiva. Portanto, sublinhando isto, e eu gostava também, a este propósito, também de ouvir o Alcino e de ouvir o Celso, mas sublinhando isto, o movimento altruísmo eficaz é fundamentalmente agnóstico face às causas. Isso, portanto, aquelas que se provarem ser aquelas que são mais importantes, mais negligenciadas e que possam ser solúveis, não é? Entre, obviamente, outros critérios, estes serão os mais fáceis até de explicar, pelo menos para mim, perceber que, de facto, o altruísmo eficaz se rege por esse princípio de neutralidade face às causas e também relativamente aos meios. Mas aí, se calhar, entramos em questões que até são mais do âmbito filosófico, e aí é desse lado que estão os especialistas. Eu não sei se a minha resposta é suficientemente esclarecedora. Bom, eu posso comentar rapidinho. Tem, para a gente ter mais ideia do que acontece com as tendências do altruísmo, né, é bom saber que eles fazem um survey anualmente e eles medem essas tendências e etc. Né? Eu estava até olhando aqui para pegar, vou copiar e colar aqui no grupo, peço desculpas que é em inglês, mas, enfim. E depois eu vou colocar o link também. E, de fato, é verdade que a questão da pobreza continua sendo o maior caso, né? Mas eles notam uma diferença. É bem interessante notar que a maioria das pessoas que entram no AE, eles mudam de opinião depois de que eles entraram. E a maioria que entra e a maioria que é menos envolvida é mais relacionada à pobreza, mas eles mudam de opinião e a tendência do último ano, pelo menos, parece ser mudar de pobreza indo mais para a questão do longo-termismo. Mas também, se você pegar e comparar, há um crescimento também significativo da questão animal. Celso, explica aí um bocadinho o que é o longo-termismo, se calhar há gente aqui que pode não saber, não sei. O Gustavo, pela pergunta, ele sabe, né, porque pela pergunta ele citou, mas é essa questão de preocupar-se com questões da humanidade, ou talvez da vida senciente, a um grande longo prazo, e não só pensando em questões das próximas gerações, mas pensando em um termo muito maior do que a gente está acostumado a lidar com elas, e tentar identificar qual que seria a melhor maneira de começar a agir bem cedo para evitar essas questões que ameaçariam um florescimento mais longínquo da humanidade.
E essa é a questão. A única, bom, eu acho assim que o seu raciocínio, tenho certeza que tem muita gente do AE que partilha dele. Como o José disse, eu acho que um dos grandes pontos do movimento é justamente ser aberto a esse tipo de crítica, não só aberto, mas incentivar esse tipo de pensamento crítico para extrair as melhores conclusões. Agora, incluindo essa questão essa postura, né, a gente tem que também ter muito cuidado com a questão da incerteza, e muitas vezes, nesse tipo de comparação, tem um tanto de assunção que não são muito certas, que a gente acaba fazendo e acaba, talvez, favorecendo a causa que a gente está mais próximo, né? Por exemplo, não é claro que dá para se mensurar todos os sofrimentos e o sofrimento de todos os animais de uma mesma maneira e comparar eles da mesma maneira com o sofrimento dos seres humanos e etc. Tem várias questões que podem justificar o privilégio do sofrimento humano, né? E eu acho que justamente por causa disso é importante que o movimento mantenha-se diverso nesse sentido de atacar simultaneamente várias frontes, porque a gente não tem tanta certeza como a gente acha que tem sobre qual que é a melhor maneira de ajudar. Então, assim, em vista dessa incerteza, é melhor que a gente adote uma postura diversa, e que, adotando uma postura diversa também, a gente vai atrair vários participantes com diversos interesses, e cada um vai dar o seu melhor para aquela questão, assim. Então, uma vez que uma das questões é o movimento animal, eu acho que é muito bem-vindo qualquer tipo de consideração nesse sentido de defesa da questão animal como sendo a mais prominente entre as preocupações do AE. E também, acho que é importante também a gente pensar que, a princípio, o AE, inclusive, incentiva que participantes achem causas que eles sequer notaram um potencial, e que, assim, seria uma contribuição incomensurável, assim, você propor uma causa que tem sido negligenciada e que não deveria ser, assim, que não é o caso da animal, é claro que já é dotada, mas, então, assim, essa abertura do movimento, acho que é um dos pontos positivos, e eu acho que isso que é o comentário. Eu concordo com os dois, eu não tenho muito a acrescentar, se não lembrar de duas respostas do próprio Peter Singer. Ele concorda que, sobre o longo-termismo, que, do ponto de vista exclusivamente racional, aparentemente há maior benefício em você se engajar para combater riscos existenciais do que combater o sofrimento animal e do que combater o sofrimento humano. Mas a insegurança em relação às premissas empíricas e ao cálculo que se faz com que se multiplique esse tipo de probabilidade por um valor bem menor do que a insegurança em relação ao sofrimento animal e ao sofrimento humano. Bom, isso o Celso já falou, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele lembra que a gente precisa manter o que o José chamou de neutralidade e o que o Celso chamou de uma variedade de causas, porque a gente está conversando com um público com diferentes motivações e diferentes probabilidades de aderir a uma causa. Parece que uma premissa é a probabilidade de pessoas muito diferentes de nós aderir a diminuir a pobreza, mas não aderir a diminuir o consumo de carne ou coisas assim. O próprio Peter Singer disse que ele, pessoalmente, acha que o dinheiro que a gente pode doar rende mais para seres humanos. E a causa animal é muito importante. Se as pessoas substituírem, ele nunca vai falar contra, mas ele acha que é para juntar as duas coisas. Você pode doar o seu dinheiro para qualquer uma delas, ou você pode doar metade para uma e metade para outra, ou você pode doar só para uma, mas ainda incluir a outra, né?
Eu não sei se né, talvez tenha que falar o seguinte, não é que do ponto de vista racional uma causa é mais prometedora, porque não basta o ponto de vista racional, precisa da informação empírica. E quando se diz que determinadas causas na pobreza e no desenvolvimento são muito mais custo-eficazes, elas estão sendo medidas em relação a outras causas ligadas à pobreza e ao desenvolvimento humano. Então, as pessoas que vão se preocupar só com essa causa, elas ainda são desafiadas e têm justificativas empíricas, mas empíricas na comparação interna dentro da causa do desenvolvimento. Assim como na causa animal, não é? A diminuição de qualquer sofrimento, se referir a algo que tem a ver com grande escala, dentro da causa animal, vai ser preferível a uma que até prometeria mais, né? Vamos libertar todos os animais, mas a probabilidade de ocorrer é muito menor. Então, você tem que multiplicar o efeito pela probabilidade de ocorrer. É por isso que o Singer é contra a opinião, por exemplo, da nossa palestrante do mês passado, e acha que temos que ser agnósticos. Se uma determinada ação bem-estarista diminui uma quantidade muito maior de sofrimento do que uma pregação abolicionista, a gente tem que levar a sério a bem-estarista. Mas aí ele põe uma vírgula. A gente pode fazer as duas coisas também, para que a gente vai ficar opondo uma a outra e tal? Eu acho que eu teria essas duas coisas que eu me lembrei que o Singer falou, né? Que tem que ser empírica e que há uma insegurança grande e que o público vai ser muito variável, né? Vai ter... É isso. É importante essa questão, até porque o grupo de Uberlândia é relacionado à causa animal, né? E o Gustavo pode estar certo, a gente está errado, a gente vai aprendendo aos poucos, com mais experiência, com mais informação. E há uma grande chance do Arthur estar certo. O Arthur acho que suspeita que o animal selvagem sofre muito mais que os animais, principalmente se os animais muito pequenos serem sencientes, né? Aí o Gustavo também vai ter que deixar o animal de criação e ir para o animal selvagem. Mas o pessoal do longo-termismo pode estar certo. A gente gastar todo o nosso dinheiro, tempo, reflexão, oração, sei lá, contra meteoros, vai ser mais custo-eficaz do que todo o nosso esforço. Isso vai depender do mundo real, da nossa experiência, coisas assim. Outras pessoas querem perguntar? Ou o próprio Celso tinha alguma questão para o José? Acho que podia ser você, Celso. Eu tenho algumas questões e tenho uma que talvez se encaixe bem na sequência dessa primeira discussão, que é justamente se a gente, perguntando então a partir da experiência pessoal do José, que é uma coisa que também eu entro bastante em conflito comigo mesmo, uma distinção entre na nossa postura enquanto divulgador do AE e na nossa postura enquanto participante do AE, que então tem que ser crítico mesmo em relação às opções do AE, e como fazer, se há alguma diferença nesses dois papéis para você, né, do divulgador e do participante, e como que você consegue conciliar as duas, ou separando dois Josés que lidam com o AE, ou se você consegue adotar essas duplas posturas concomitantemente. Celso, isso é uma pergunta muito difícil, mas eu vou aproveitar para responder neste sentido, até porque cai dentro do âmbito do tema que foi sugerido para esta conversa, que era precisamente as conversas. O que é que se faz num grupo AE? E, portanto,
aí entra um bocadinho na pergunta que acabas de fazer, porque eu tenho uma exposição pessoal nesses momentos, em que partilho, por vezes, também as minhas dúvidas, e tento partilhar também informação, mas também, ao mesmo tempo, tenho a preocupação de passar uma ideia o mais fidedigna possível daquilo que é um movimento que eu também acompanho um pouco à distância, não é? Para mim, o AE tem diferentes vertentes. Tem a vertente de colaboração com o Brasil, que é semanal, não é? Nós estamos constantemente em contacto, em trabalho conjunto, é um trabalho muito frutuoso. Há tempos, alguém dizia-me, mas traduções, e por vezes o site não tem grande visibilidade, ficam aqui, se calhar alguns em primeira mão, com a notícia que este ano o site vai superar novamente a quantidade de visualizações que tem ao longo do ano, comparativamente com os anos anteriores, já desde 2015, que por vezes é um pouco ingrato lidar com essa situação de perceber que as coisas não correm como gostaríamos, passar umas horas a fazer uma tradução e depois ter tão poucas visualizações no momento, até porque é assim que funcionam as coisas, questões do Google, das pesquisas e das consultas e por aí fora. Mas para quem está, por exemplo, a iniciar o trabalho pode ser um bocado frustrante, não perceber que se calhar o que funciona é esse trabalho acumulado e não só pontualmente, mas perceber também que esse trabalho é um trabalho de aprendizagem contínua. E se uma pessoa tiver a preocupação de estar sempre a focar-se no trabalho, nas investigações, nas reflexões que vão sendo produzidas, nós estamos a acrescentar conhecimento ao nosso conhecimento e, se calhar, em algumas das situações, a mudar de ideias. E, portanto, há um trabalho assim rico a fazer de Portugal para o Brasil, mas depois há o trabalho in loco com os grupos que se vão disseminando por aqui e por ali. E da minha experiência, eu queria corrigir o que foi dito quando disseram que a experiência do Porto, do Grupo AE do Porto, é uma experiência de sucesso. Eu não a representaria assim. Eu diria que teve momentos, de facto, em que o nosso trabalho teve repercussões muito boas, mas é um grupo muito pequenino, é um grupo que já teve quase tantas formações como anos que tem de existência, e por vezes, isto se calhar traduzindo um bocado da minha experiência, para quem possa ter interesse em fazer coisas desse género, para além desses momentos de algum sucesso em que o nosso trabalho de facto tem repercussões interessantes, por vezes também tem momentos de muita frustração. Não só porque aparece todo o tipo de gente com todo tipo de interesse sem saber o que é o altruísmo eficaz, ou com ideias pré-concebidas, e, portanto, se calhar o formato daquilo que é o grupo, daquilo que é o trabalho do grupo, tem que ser pensado em função disso. E eu hoje estive um pouco a refletir, como faço em todas as conversas, passo a manhã de sábado a preparar a conversa, e estive um pouco a refletir sobre isso, como é que foi o percurso ao longo desses anos, e desde que começou, que infelizmente não posso colher os louros, não fui eu que tive a ideia de começar as conversas, foi o Daniel, quando chegou de Inglaterra e faz agora, mais ou menos nesta altura,
4 anos, porque foi na altura do Pledge Drive da Given What We Can, portanto, a altura em que se tenta fazer uma divulgação do altruísmo eficaz a partir daquilo que é a Given What We Can, a tal organização cujos membros dão 10% ou mais do seu rendimento a organizações eficazes. E eu suponho que ainda estará a decorrer, não sei, porque agora os eventos no Facebook são um bocado mais curtos, a decorrer o Pledge Drive deste ano. Portanto, o momento em que há uma tentativa de, digamos, chamar mais membros para esta organização, é uma altura especial, e por esta altura eu estava a colaborar fazendo uns pequenos arranjos gráficos com o rosto do novo membro e uma pequena mensagem que, no fundo, resumia as intenções de participar, de se tornar membro da Given What We Can. E entre esses, digamos, arranjos gráficos que fiz, estava o do Daniel, que eu nem sabia de onde é que ele era, e que entrou em contacto comigo e disse-me que estava no Porto e que se queria encontrar comigo. Acedi prontamente. A minha primeira reação foi: vou pela primeira vez conhecer um altruísta eficaz, porque nunca tinha estado frente a frente com nenhum. E, para embaraço meu, eu esqueci-me do encontro. Estava no sábado a trabalhar, como ao costume, para as coisas do altruísmo eficaz, e recebo uma mensagem a perguntar-me se eu ia demorar muito. E eu senti-me tão mal, porque é o tipo de coisa que eu detesto que me façam, que fui a correr, disse: olha, se aguardares 15, 20 minutos, eu vou ir ter contigo. E assim foi. Essa, digamos que informalmente, foi a conversa zero, a conversa AE0, em que o Daniel, cheio digamos, de ímpeto para fazer coisas, sugeriu que nos reuníssemos, mas que nos reuníssemos de forma aberta e convidássemos quem quisesse para participar. E assim fizemos, através do Meetup, do Facebook e por aí fora. E isto para explicar um bocadinho a história, mas para explicar que se calhar nós começamos precisamente ao contrário. Porque nós começamos por ser um grupo de trabalho, fundamentalmente. E eu não sei se essa é a melhor forma de se fazer um grupo aberto às pessoas, porque, obviamente, pessoas que não estão dentro do assunto não vão trabalhar sobre o assunto. Mas nós, os dois, estávamos, pelo menos, bastante bem para a altura dentro do assunto e íamos projetando coisas e, fundamentalmente, fazíamos quando não tínhamos outras pessoas na conversa. Chegámos a ter conversas e essas eram, de facto, as mais produtivas, que éramos só nós dois. Ficávamos, ao longo do tempo, um bocado com a sensação, à medida que rodavam pessoas pelo grupo, que estávamos numa situação que era quase que um impasse, porque era quase como se fosse mensalmente uma introdução ao altruísmo eficaz, tentando perceber um bocado qual era a sensibilidade dos participantes, com diferentes interesses, e tentando ajustar, digamos, as nossas impressões e as nossas interrogações, as nossas reflexões a essa interação com as pessoas que vinham passando pelo grupo. Entretanto, o Daniel terminou aqui o seu trabalho e regressou à Inglaterra, e eu cheguei a equacionar, terminar as conversas, mas, de qualquer das maneiras, mesmo no Meetup, as contas estavam pagas, continuava a rolar os convites e continuavam pessoas a entrar dentro do grupo, portanto eu continuei a desenvolver as conversas. E aqui surge uma outra modalidade, já não seriam
grupos de trabalho, porque eram pessoas que não conheciam o altruísmo eficaz, e eram conversas com muito pouco guião. Eu elaborava uma estrutura do que é que podia ser a conversa para esse mês, mas as conversas flutuavam livremente. As coisas podiam correr muito bem ou não. Porque, normalmente, quando nós não dominamos um assunto, nós levamos a conversa para o assunto que dominamos. E, tendencialmente, os assuntos ou não eram a ver com altruísmo eficaz, ou podia ser até a ver com o altruísmo eficaz, mas de uma forma tão desinformada que era complicado tratar as coisas nesse patamar, digamos assim. Então, a partir daí, resolveu-se adotar uma terceira modalidade. E esta parece-me aquela que poderá ser mais útil para quem tiver ideias de iniciar um grupo, que é, de facto, ter um guião prévio. Decidir se o que pretendem fazer é, por exemplo, ler um texto introdutório do altruísmo eficaz e analisá-lo, questioná-lo, por aí fora. Outras sugestões, como também de introdução ao altruísmo eficaz, como os da Giving Games, os jogos de doação. O site da Life You Can Save tem muita informação sobre isso. E se calhar numa altura em que as pessoas estejam mais entrosadas, e reparem que, por exemplo, eu lembro-me de deixar isto extraordinário relativamente aos grupos formados na Alemanha, em que uma pessoa, para participar no Google Meet, tinha que fazer uma espécie de um estágio de 10 semanas. Portanto, 10 sessões de estágio antes de poder entrar no grupo. Já precisamente para despistar todo o tipo de pessoas com interesses divergentes que poderiam estar a impedir trabalho de facto, não é? E, portanto, aqui isso nunca aconteceu, mas pensar num sentido de apresentações introdutórias, mas com guiões sempre atualizados. É o que temos feito ultimamente, porque hoje em dia há muitos recursos, contrariamente ao que se passava aqui há uns anos. As newsletters da Given What We Can, da própria newsletter AE, a newsletter da The Life You Can Save, a newsletter da GiveWell, a newsletter... hoje em dia há tantos recursos que uma pessoa, se fizer um pequeno guião, que é normalmente o que eu faço, com a estrutura da última informação, e levar isso a expor, sempre é nova informação, e discutir, trocar opiniões. Claro que quem for mais do âmbito isso acho que depois depende do contexto. Imaginemos que é um grupo organizado numa universidade e são pessoas com formação em filosofia, se calhar são os clientes indicados para outro tipo de material, um material muito mais na base da discussão filosófica, que por vezes também tem resultados muito, muito interessantes. E eu agora estou aqui a tentar situar-me a ver se não fugi à pergunta do Celso. Quis um bocado traduzir a experiência do grupo, mas de facto há conflitos pessoais entre aquilo que muitas vezes são as nossas reflexões críticas sobre determinados aspectos do altruísmo eficaz e aquilo que é a exposição pública que estamos dispostos a ter ou a dar relativamente a essas reflexões mais críticas. Houve uma altura, há uns anos atrás, em que era muito complicado introduzir tópicos como a inteligência artificial, por exemplo, porque eram coisas consideradas completamente aberrantes. Hoje em dia, como em até certo ponto, a inteligência artificial, ou aquilo que as pessoas normalmente denominam a inteligência artificial, como os logaritmos das redes sociais e por aí fora, está praticamente em tudo, as pessoas já não acham isso um assunto tão aberrante. Mas
há, de facto, circunstâncias em que os meus interesses pessoais ou as minhas convicções pessoais ou sobre o próprio altruísmo eficaz podem colidir com aquilo que é aquilo que eu acho que deve ser a forma como devo apresentar o altruísmo eficaz. E desde que eu saia de bem com a minha consciência, que não me esteja também a trair nos meus princípios, julgo que essa tarefa deve ser feita. Eu não sei se foi muito claro porque o tema não é simples. Eu, aliás, tenho as minhas dúvidas até relativamente a qualquer um de vocês relativamente a esse aspecto. Não, sim, foi ótimo. Pois é, eu acho que não era uma pergunta que esperava qualquer tipo de solução, é realmente difícil, era justamente, eu estava querendo realmente escutar sobre a experiência, né? E foi, sim, eu acho que a resposta vai dar muito um guia, né, para o Alcino e para o pessoal, para a gente tentar emular reunião, ou sei lá, estruturar reuniões de maneira mais eficaz possível. Né? Há muita informação sobre isso, há muita informação. Eu, para ser franco, muitas vezes o que fiz foi ler na diagonal esse tipo de informação, como constituir os grupos, o tipo de... há muita informação sobre isso. Até porque se tem que lidar com situações, por vezes, muito complicadas, porque estes grupos informais que reúnem-se em cafés, as pessoas estão a comer e a beber, e por vezes há excessos, não é? Excessos de linguagem, há pessoas que são mais sensíveis e que não toleram determinado tipo de afirmações e por aí fora. Há que se fazer uma gestão que por vezes é bastante complicada, não é? E pode ser muito frustrante. Há uma tendência nossa, humana, quer dizer, pelo menos daquilo que eu percebo da minha experiência e do que sei de psicologia, que não será certamente muito mais do que vocês sabem, nós temos uma tendência de preservar mais vividamente os momentos maus do que os momentos bons. E o que faz história, eu, ao pensar em relatar esta minha experiência com o trabalho com o grupo, sinto uma certa inibição, ou tento inibir-me, de relatar esses maus momentos, que alguns nós podemos ver até com um certo aspecto caricato, mas se começamos a vincar sobre esse aspecto, também dá a sensação que é um trabalho que não é meritório e que pode ser muito desgastante ou demasiado desgastante. Bom, isso tem a ver também com a gestão pessoal de cada um e perceber se esse tipo de reunião, desse tipo de que cria certas expectativas para alguns, se pode ser um momento também agradável de troca de experiências e que não haja, obviamente, conflito ou discussão mais acesa de ideias, a não ser no bom sentido. Até para vocês verem como eram por vezes acesas as nossas discussões, isto agora num sentido irónico. Uma vez eu estive com o Daniel quase 1 hora a discutir a tradução de uma palavra. Portanto, para ver como isto podia ser altamente aceso. Claro que estou a ser irónico, estivemos imenso tempo a traduzir qual seria, e o Daniel estudou na Inglaterra, portanto, e estivemos ali, de facto, muito tempo a tentar arranjar la mot juste, a palavra mais adequada para aquela tradução. Mas, obviamente, estávamos só os dois, portanto, ninguém foi incomodado com isto. Sim, pois é. Bom, talvez a gente poderia escutar a Rosa dando o testemunho dela de como se fosse envolver, escolhendo, portanto, uma amostragem bem enviesada de um caso de sucesso, para a gente ver se a gente tem um caso, então, positivo. Ela começou, foi a partir das reuniões ou foi alguma coisa online? Como que foi? Sim,
o envolvimento? A Rosa apareceu, suponho eu, se a Rosa não se importar que eu conte, numa reunião, acho que a primeira reunião que ela apareceu foi uma reunião um bocado sui generis, em que participou alguém cujo interesse no altruísmo eficaz era óbvio que não era o seu. E a Rosa indignou-se muito com o que estava a ser dito, e eu próprio não quis, digamos que foi naquela circunstância em que as reuniões eram sem guião, e eu deixei um bocado a conversa fluir para não estar a cortar a palavra a ninguém. E a determinada altura fiquei com a sensação que a Rosa podia estar a ficar com uma ideia completamente errada do que era o altruísmo eficaz, porque aquilo não tinha nada a ver com o altruísmo eficaz. Então, como por vezes acontece nestes encontros, nós prolongamos digamos assim, a parte da conversa, prolongamos. Se as pessoas estiverem interessadas, vamos jantar juntos. E isso aconteceu. Fomos jantar juntos, um grupo mais pequeno, e eu tentei passar o jantar todo a explicar, afinal, o que era o altruísmo eficaz e que não tinha nada a ver com aquilo que tinha sido ali discutido. Não digo que terá sido essa minha eloquente exposição, mas a Rosa voltou a aparecer e a determinada altura também manifestou interesse em colaborar, como ainda é estudante, a sua colaboração poderia ser no âmbito do trabalho de tradução, nomeadamente, e ela voluntariou-se para o fazer, mas ela está aí, está a ouvir, pode dizê-lo. Sim, peço desculpa, isto foi-se abaixo um bocado. E acho que às vezes não funciona em condições, mas olá a todos de novo. Eu suponho que o Celso tenha perguntado como é que eu me juntei ao altruísmo eficaz? Sim. Exatamente. Bom, parece que a internet nos está a ajudar. E a Rosa tem feito um trabalho muito interessante de tradução, um bocadinho a receio, inicialmente, que ela nunca tinha traduzido, mas posso assegurar-vos que tem sido dos trabalhos mais cuidadosos e rigorosos que eu tenho visto. Por vezes já fazemos ao contrário, que é eu enviar coisas para a Rosa me dar a opinião dela. É verdade, é verdade. É preciso que as pessoas entendam que muitas vezes este trabalho é um trabalho custoso, pelo menos da minha parte, porque não faço as coisas com grande facilidade e por vezes isto requer inúmeras revisões, mesmo quando são traduções que eu próprio faço 2, 3, 4, as coisas não saem, não são publicadas sem serem revistas 4 ou 5 vezes, porque pelo menos a mim faz-me uma enorme impressão de detectar gralhas ou problemas de tradução, essencialmente problemas de tradução, quando nós estamos a colocar palavras noutra língua, mas que não as mesmas dos autores. E eu, quando penso que se possa estar a deturpar palavras de pessoas como Peter Singer ou outros intervenientes do movimento, causa-me muita impressão. Daí ter um trabalho muito cuidadoso para que isso não aconteça. Quando acontece, é mesmo por ignorância minha, e aí não posso fazer mais do que pedir as minhas desculpas. Eu queria aproveitar as perguntas e colocar um problema que tem a ver com a pergunta tanto do Gustavo quanto do Celso acerca do seguinte, e isso veio de uma conversa com o Fernando Moreno, de São Paulo, e com o Ramiro, de Porto Alegre. Até que ponto talvez não seja ineficaz ou pouco eficaz nos preocuparmos com grupos e mesmo com relacionamentos um pouco mais próximos, ao invés de, por exemplo, a divulgação
não regular e sistemática, mas uma divulgação para um número maior de pessoas, com menos reuniões, ou as próprias traduções. Agora tem uma tendência de se investigar se a plataforma do YouTube com mini palestras não é muito mais, não atinge muito mais pessoas pela multiplicação do vídeo do que o site, o texto escrito, o Facebook, o Instagram. E a segunda, o que pensar das pessoas ou grupos que são altruístas eficazes, mas que não conhecem e nem aderem, ou talvez, ao conhecerem, não querem adotar a ideia no sentido explícito, né? Não sei, um grupo longo-termista, ou um grupo animal, ou um grupo de caridade que faz tudo que a gente sugere, que os manuais sugerem. Não é também mais importante que esse grupo simplesmente continue sua vida normal e até se multiplique, mas sem a nossa intervenção, digamos, educacional? Não sei, José, o que você pensaria disso? Se é que eu fui claro, né, na questão. Vamos ver, se calhar pela minha resposta percebe-se se foi ou não foi claro. Pelo menos para mim. Quanto ao uso de diferentes plataformas, claro que isso tem a ver com os recursos humanos, tecnológicos que as pessoas têm ao seu dispor e também até que ponto as pessoas têm uma disponibilidade pessoal de se mostrarem. Eu acho que tudo o que passe por meios que fiquem registados, seja pela palavra, seja pela imagem, há que haver um tratamento prévio, um cuidado prévio muito grande. Porque, digamos, nesses grupos de conversa, e qualquer um de nós, em conversas informais, nós disparamos coisas, improvisamos, testamos ideias, por vezes, se calhar, de forma um bocado polémica, porque queremos ou chamar a atenção, ou tentar alertar para determinado problema, por aí fora. Mas acho que quando se passa para um registro que fica, como a palavra ou como a imagem, que tem que haver esse cuidado prévio. Eu digo aqui, porque por vezes posso não o fazer, se calhar com a sistematicidade que devia fazer, que quando eu produzo estes textos, eu tento-os passar pela comunidade para saber o que é que vocês pensam sobre eles. Tento, porque claro, várias cabeças pensam melhor do que uma, não quero estar a cometer erros em meu nome e muito menos quero estar a cometer erros em nome dos outros. Portanto, parece-me que essas coisas não devem ser feitas só de impulso, só de improviso, que tem que haver, de facto, um trabalho prévio. Este esquema assim de conversa, eu julgo que se entenda que uma pessoa pode... eu até posso dizer que agora discordo de algo que disse há pouco por causa da intervenção que o Celso teve. Portanto, mas neste esquema de conversa, acho que as coisas são mais aceitáveis. Mas quando se produz um vídeo, quando se produz um texto original, que não é uma tradução, eu acho que tem que haver um trabalho, até por respeito aos outros, um trabalho prévio de mostrar o que se fez, de testar as nossas ideias. Agora, qual é o meio mais eficaz? Eu acho que tem um bocado a ver com a qualidade do produto, não propriamente do meio. Porque se eu for para o YouTube vender o altruísmo eficaz como se fosse um milagre, e sabemos que não é,
é fruto de muito trabalho, muita reflexão, muita investigação em várias áreas. Mas eu, se for para o YouTube vender o altruísmo eficaz como uma espécie de milagre que se encontrou, ou que alguém que detém e que consegue transformar coisas miraculosamente noutras, isto pode ser muito apelativo para muitas pessoas, mas isto nem é rigoroso, nem é verdadeiro, e, obviamente, vai contra aqueles princípios que há pouco enunciei e que me parece fazerem sentido. Isso, em contraposição aos grupos, não percebo porque é que deva haver sequer contraposição, podem perfeitamente coexistir. Percebo que as pessoas possam, ao fim de determinado tempo e de experiências falhadas, estarem frustradas e não quererem reproduzir o mesmo tipo de experiências. Mas, por vezes, essas experiências também podem ser muito agradáveis e podem também ser um veículo único de aproximar pessoas a algo que nós achamos importante. Enquanto que algo que é meramente publicado, que pode ter o acesso de milhões, mas isso era uma das coisas que eu questionava na minha introdução. Isso traduz-se em quê? São milhões de visualizações. Nós este ano, eu posso-vos dizer, este ano vamos atingir, estou a tentar ver aqui as estatísticas, vamos atingir, estamos quase nas 27 mil visualizações do site, pela primeira vez. Isto traduz-se em quê? Para além destes números, isto traduz-se em quê? A não ser que uma pessoa tenha o feedback de alguém a dizer, li aquele texto e que me fez repensar isto ou aquele outro, a não ser que haja esse contacto pessoal, este trabalho pode ser muito inglório, porque é um trabalho semanal ou mensal, pode ser muito inglório, mas também pode ser algo que pode alterar qualquer coisa. É muito difícil de avaliar estas questões. Não é? Daí algumas das minhas conclusões do texto, quando nós temos algo palpável em que nos agarrar, esta pintura traduz-se num donativo que se traduz em nem sei quantas redes que protegem nem sei quantas pessoas. Chegar-se a um ponto em que uma pessoa consegue medir hora a hora do seu trabalho qual é o seu impacto, isto não é a realidade para a generalidade do trabalho que nós fazemos de divulgação. Nós fazemos muita coisa que nos dá muito trabalho que não sabemos quais são as repercussões. E, de facto, se me pedem para avaliar um meio ou o outro, eu acho que isso tem a ver com, digamos, os recursos humanos que temos. Se a pessoa, de facto, tem desenvoltura para fazer uma apresentação interessante, tem uma equipa que consiga produzir textos com rigor e consegue traduzir isso num produto final interessante e de valor, muito bem. Mais complicado de discutir e quando as coisas não têm esse nível de qualidade? E de que forma é que nós podemos estar a comprometer o trabalho de outros? Eu acho que tudo isto, como o próprio movimento teve momentos que seriam quase atos falhados, que ainda hoje em dia estão a tentar resolver uma questão, por exemplo, um dos equívocos do altruísmo eficaz, que só tinha a ver com ganhar para dar ou ganhar para doar. Portanto, pessoas que adotavam carreiras altamente especializadas e de grandes rendimentos para poderem traduzir isso no máximo de doações possível e por aí fora. Que a determinada altura parecia uma coisa
completamente fora da caixa, uma coisa extraordinária, mas depois houve apropriações nos média, ver o lado negativo disso, a instrumentalização das pessoas, depois, como o Singer aponta, nós não pensamos num pai de família como uma pessoa que está a ser instrumentalizada quando vai trabalhar para trazer a comida para a família, para aí fora, porque acabamos de pensar como uma pessoa que utiliza o seu trabalho para fazer doações para alguém que está a ser instrumentalizada de alguma forma, ou por aí fora. Portanto, há circunstâncias em que as pessoas muito bem intencionadas traduzem, ou de uma forma demasiado simplista, ou de uma forma mesmo errada, uma determinada ideia, e que isso pode pôr em causa trabalho de imensa gente, também muito bem intencionada. Portanto, eu acho que, sobretudo, muito cuidado e rigor com o trabalho que se faz e expô-lo primeiro a outras pessoas que, se calhar, mais conhecedoras, que se possa prevenir certos erros, e depois, sim, se calhar o meio tem a ver com as competências e os interesses de cada um, se é um youtuber, então, que utiliza essas competências no YouTube, se é um professor, então, se calhar, que utiliza essas competências com os seus alunos. Portanto, acho que isso depois passa por aí mais do que decidir a priori quais serão os meios mais eficazes, porque os meios podem ser eficazes se as pessoas não os utilizarem corretamente, se calhar estão a prestar um mau serviço. E eu próprio assumo que a minha apresentação pode também induzir em erro, no sentido em que, de facto, o altruísmo eficaz é muito mais do que aquilo sobre o que eu falei. Bom, se eu tenho... a minha impressão... Então, bom, a primeira questão, então, voltando à questão do auxílio, né, da importância de formação de grupos, eu tenho, não tenho, então, uma experiência pessoal para dar, mas a minha impressão é que eles são essenciais para a produção não só de conteúdo, mas de ações de maneira coordenada, que vão além da divulgação, né? Então, se a gente pensar em todas essas organizações que guiam o altruísmo eficaz, 80 mil horas, o Centro do Altruísmo Eficaz, todas surgiram de pequenos grupos fazendo reuniões, em sua grande maioria presenciais, e desenvolvendo, então, um trabalho coordenado específico. Então, acho que isso é essencial. E assim, acho que não se resume somente a essas grandes, que hoje começaram como projetos pequenos, mas hoje em dia já são coisas mais... empreendimentos maiores, mas a gente vê também, tem vários outros, não sei, organizações que surgiram de grupos do AE. Então, essa análise que eu postei, por exemplo, do survey, foi a Rethink Charities que fez, que é, mais uma vez, um pequeno grupo que se formou desse tipo de reunião de grupo, de trabalho coordenado, e passaram, então, a propor intervenções diferentes, e até, nesses casos, todas elas se tornaram, de alguma maneira, protagonistas do movimento, mas até casos em que não se tornaram, que não foram de sucesso, mas ainda assim, para gerar esse tipo de, não sei, esse tipo de conteúdo original e embasado, eu acho que a coordenação de um grupo é essencial. Eu estou pensando no exemplo, a certa ocasião eu fui escrever eu fiquei curioso por que o altruísmo eficaz não se interessava muito pela questão da educação, e tentei achar algumas fontes, e eu fui justamente, achei um estudo feito pelo grupo no Canadá. Então, mais uma vez, o resultado de um trabalho de um grupo mais delimitado, né,
que fizeram uma análise bem cuidadosa, seguindo os preceitos do AE a respeito de vários estudos sobre intervenções na área da educação. Então, assim, mesmo esses casos em que o movimento como um todo não aceita, mas eu acho que eles são provas de que há sim uma utilidade, uma necessidade de coordenação de grupos pequenos, mais numerosos do que simplesmente indivíduos, né, ou poucos, ou duplas, ou qualquer coisa que eu seja, com pessoas com diferentes especialidades, mas coordenando para produzir algo que seja, não sei, bastante relevante, etc. Então, acho que isso é bem importante. E em relação à segunda pergunta, se tem organizações que não se associam, ou não querem se associar, ou não se importam em se associar, ou sequer conhecem o altruísmo eficaz, mas que estão fazendo qualquer que seja ação altruística que gere bons resultados e que observe métodos capazes de fazer com que os resultados sejam realmente os melhores possíveis. Aí, nesse caso, acho que realmente não tem problema nenhum, acho que não tem problema nenhum de não se associar com o altruísmo eficaz. Essas que são as minhas impressões acerca dessas questões. Aliás, num dos podcasts com o Robert Wingling, das 80 mil horas, há um colaborador, eu julgo que foi um dos colaboradores da GiveWell, que diz que não se identifica nada com o termo altruísmo eficaz. E o próprio Robert Wingling se explica que para ele também pode não ser o termo mais feliz, mas que no fundo tem que se arranjar um nome, não é? Para as coisas, para depois saber do que é que se está a falar, mas até mesmo nisso, a pessoa concordar que o que está a fazer, em princípio, é altruísmo eficaz, não gosta do termo, não acha que seja o mais adequado. Portanto, desde que, como diz o Celso, haja esse trabalho colaborativo, que eu acho que também é mais vantajoso, muitas vezes, do que um esforço solitário de tentar passar alguma ideia. Eu venho sempre aquela imagem, é um vídeo do YouTube, que é um fulano num concerto, que está num descampado a dançar loucamente ao som da música, e as pessoas estão todas a observá-lo e a filmá-lo como se ele fosse um tolinho. E de repente vem outro fulano a correr, que não dá a entender conhecê-lo, e começam a dançar os dois juntos. Mais uns minutos depois, junta-se uma multidão àqueles dois, que surpreendente. É um vídeo que se tornou viral e que dá um bocado a entender esta ideia de que, por vezes, uma só pessoa a tentar dizer qualquer coisa é um tolo. E, por vezes, basta mais uma pessoa juntar-se a esse tolo para depois, se calhar, vir uma multidão atrás. Isto, é claro, é só uma imagem, mas eu acredito que, mesmo que muito deste trabalho possa ser feito solitariamente, que ele necessita da colaboração dos outros. Seja presencial, que obviamente é outro tipo de contacto, aquilo que se poderia dizer mais humano, mas mesmo daqui para o Brasil se tem feito coisas, pessoas extraordinariamente que nunca se viram. Acho que é um dos aspectos também, acho que essenciais do altruísmo eficaz, que é ligar-nos com pessoas que, se calhar, que de outra forma não teríamos conhecimento delas, nem teríamos relacionamento com elas. Se calhar também cabe aqui partilhar um pouco da experiência do grupo de altruísmo eficaz do Porto,
que tem acolhido, em algumas das sessões, alguns elementos do altruísmo eficaz que visitaram o Porto e que também trazem com as suas experiências novas maneiras de pensarmos o altruísmo eficaz e sentirmos que, de facto, as coisas têm uma repercussão e têm uma latitude extraordinária. Pessoas extremamente diferentes dos Estados Unidos, de Itália, da Escócia, e que trazem experiências também pessoais de ligação ao altruísmo eficaz particular, porque têm informações específicas, como disse há pouco, e que se calhar acrescentam muito àquilo que é o meu desconhecimento em determinadas áreas, nomeadamente nas ciências mais duras, que não é essa a minha formação. E tem sido para mim uma experiência enriquecedora nesse sentido, e muito da colaboração que fazia com o Daniel ia nesse sentido, que era, por vezes, tentar arranjar alguma solidez matemática para alguns dos raciocínios que não fossem tão subjetivos. E a propósito daquela grelha, digamos, de avaliação das atividades, que, como relatei na apresentação, nessa altura nós reuníamos um bocado de improviso e pegávamos nos papéis, vamos aqui ordenar, fazer uma espécie de um ranking das atividades que fomos realizando e vamos ver quais são as melhores ou as piores, vamos tentar ordenar. E depois comparávamos e chegávamos à conclusão que aquilo era quase como os macacos a tirar dardos, os resultados eram totalmente diferentes uns dos outros. E eu acabei por chegar à conclusão que eu próprio estava a fazer uma lista diferente à que tinha feito antes de ir para a reunião. Mas depois isso gerou uma discussão que era, mas então porque é que tu estás a pôr este em primeiro lugar e este que os outros puseram em primeiro lugar, tu estás a colocar este em último e por aí fora? E fomos percebendo que, de facto, aquele não era o método mais eficaz de tentar avaliar o impacto das atividades. Portanto, e a forma depois de dividir um problema grande em problemas menores, tentando arranjar critérios em que todas elas encaixassem para ver um resultado final, qual eram as mais impactantes e as menos impactantes. E nós, de facto, demoramos cerca de meio ano a fazer isso, mas também compreenda-se, meio ano foram 6 reuniões, porque as reuniões são mensais. Portanto, mas foi um trabalho que à partida também pode parecer um bocado inglório, já brincávamos com isso, então dessas reuniões participou um altruísta eficaz escocês, que por vezes ainda mandava mensagens da Escócia a perguntar se a gente já tinha terminado a avaliação das atividades ou se ainda andávamos a avaliá-las. Mas isso deu-nos uma perspectiva daquilo que poderia ser mais eficaz no nosso trabalho, e isso pode ajudar também depois a uma gestão do nosso tempo, dizer, ok, isto não tem grande impacto, ou eu não tenho grandes evidências do impacto disto. Mas quanto tempo é que isto demora a fazer? Meia hora, 1 hora? Se é meia hora, 1 hora, pode-se continuar a fazer, pode ser que a determinada altura dê algum resultado significativo. E é isto, quanto tempo é que demora a fazer? Umas horas valentes, semanais? Isto eu tenho que ter mesmo a certeza se de facto é algo com algum impacto, porque abdicar de umas horas semanais já é mais problemático. Portanto, até mesmo para este tipo de gestão de trabalho num grupo, convém, mesmo que essa avaliação não seja extremamente rigorosa, por vezes vale a pena perder-se um certo tempo a pensar como é que nós avaliamos aquilo que fazemos para depois rentabilizarmos o nosso tempo o melhor possível. E se vocês repararem, quando se começa a dividir assim as coisas e a avaliá-las, é muito mais provável termos resultados mais rigorosos do que, obviamente, avaliações feitas um bocado por aquilo que é a nossa impressão,
que muitas vezes é errada. Bom, já temos 2 horas e 10 minutos. Com direito a intervalo. Com direito a intervalo. Também tivemos um intervalo. Os 10 minutos da próxima vez, foi o que eu falei, a gente aproveita e dança quando eles entrarem aqui, mas não queremos explorá-lo e não queremos também atrapalhar aí a noite de você e das pessoas, como Rosa, que são aí da Europa. Eu quero agradecer muito pela conversa, pela palestra, pela troca de experiência e de opinião do José, do Celso. Espero que tenhamos outras, mesmo que sejam informais, qualquer hora a gente combina, marca um horário, mas também que sejam formais, quem sabe no ano que vem a gente tem um pouco mais de clareza sobre o que fazer em termos de grupo, se vamos fazer o grupo e se como fazê-lo, e para isso vamos precisar, né, da expertise, ou seja, da experiência, mas também na formação de vocês. Eu agradeço muito a Laís e ao Gustavo e ao Arthur, do Grupo de Estudos de Ética Animal, pela organização da reunião, pela sala, pela divulgação e pelo interesse. E as outras pessoas todas que estão ou estiveram, eu também quero agradecer e vamos manter comunicação, seja no Facebook do Altruísmo Eficaz, seja no Facebook e no WhatsApp do Grupo de Ética Animal, seja nos contatos pessoais que cada um tem para o ano de 2021. Dito isso, arriscando ser um pouco mal educado, mas dado o avançar da hora, eu vou então encerrar essa nossa primeira reunião, as conversas sobre o altruísmo eficaz. Bom, esse aqui é mais um fruto do trabalho do José, né? Até o nome agora nós vamos roubar do José. Conversas sobre o altruísmo eficaz. Vamos fazer mais destas aqui no Brasil. Inclusive, quando nos chamarem para falar com grupos e perguntarem que nome é a palestra, eu já sei qual vai ser o nome. Conversa sobre o altruísmo eficaz, e podem ficar orgulhosos desse trabalho. Eu queria lembrar que, então, em Minas Gerais, agora temos a comunidade do altruísmo eficaz, e o nosso coordenador geral, nosso presidente, é o Celso Vieira. E nós vamos manter esse contato, né, com pessoas de BH, de Uberlândia, de Ouro Preto, que eu acabei não conseguindo falar com a pessoa, e vamos continuar. Então, as outras pessoas que vieram e se interessarem, fiquem atentos, nós vamos manter contatos e divulgação. Bom, Feliz Natal para todos, um ótimo 2021, com bastante paz e saúde para cada um, mas também com bastante benevolência, beneficência, e que consigamos fazer um ano melhor, não só para nós, mas para todas as pessoas, para as pessoas vulneráveis, para os animais. Foi um prazer e uma honra termos vocês aqui. Muito obrigado. Até a próxima.